Nesta aula, vamos corrigir o último exercício proposto na aula anterior. Número 7. Mostre que o método de Newton aplicado à função y igual a f de x, que é igual a raiz cúbica de x, é inútil para achar x tal que f de x seja igual a zero. Esboce a situação. A fórmula utilizada para aproximar a raiz de uma equação no método de Newton é x2 igual a x1 menos o f de x1 sobre o f' de x1, como já vimos antes, né? x2 é a nova aproximação e x1 é a atual. Nesse caso, a função f de x é igual a raiz cúbica de x, que eu posso escrever como x elevado a 1/3. A derivada da função f' de x vai ser 1/3. O expoente virou um fator. Eu vou subtrair 1 do expoente. 1/3 menos 1. 1 é 3/3, né? Então, eu vou ter 1/3 menos 3/3, que dá menos 2/3. Se a gente escrever na forma tradicional, vai ficar 1 sobre 3, raiz cúbica de x elevado ao quadrado, né? O denominador é o índice do radical. E esse sinal negativo inverte a base. Então, o x2 vai ser x1 menos raiz cúbica de x1, né, o valor da função em x1, sobre 1/3 de raiz cúbica de x1 elevado ao quadrado, o valor da derivada em x1. Então, fica x1 menos. Como eu tenho divisão de fração aí, eu vou conservar a primeira, raiz cúbica de x1, vezes o inverso da segunda, 3 raiz cúbica de x1 elevado ao quadrado, que dá x1. Aí eu tenho aí raiz cúbica de x1 vezes raiz cúbica de x1 elevado ao quadrado, dá raiz cúbica de x1 elevado ao cubo, que dá x1. Como está multiplicando por menos 3, vai ficar menos 3x1. x1 menos 3x1 dá menos 2x1. Então, o x2, para essa função, vai ser menos 2x1. Para mostrar que esse método não vai conduzir a raiz dessa função é evidente que é zero, né? Mas a gente está usando só como um exemplo para mostrar que o método não funciona em todas as funções. Então, esboçando o gráfico, o f de zero, né, vai ser raiz cúbica de zero, que é igual a zero. Então, o gráfico passa pela origem, que é a raiz. A gente já sabe. Se a gente calcular os limites aí, o limite de raiz cúbica de x quando x tende ao infinito vai dar infinito, né? Positivo. Então, a função f de x tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito de raiz cúbica de x. Agora eu vou ter um número muito grande negativo, então a raiz cúbica também será muito grande e negativa. Então esse limite vai dar menos infinito. Então f de x tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. Se a gente estudar o sinal da derivada, que já calculamos, nós vamos perceber que ela nunca se anula, né? Para se anular, o numerador tinha que zerar. E ela não está definida em x igual a zero, porque aí a gente teria uma divisão por zero. Então, para x menor que zero, maior que zero, ela está definida. Como no denominador a gente tem aí o raiz cúbica de x elevado ao quadrado, mesmo que o x seja negativo, como está elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Então, quando o x for positivo ou negativo, a derivada sempre será positiva. Então, a função sempre será crescente. A derivada segunda, f duas linhas de x, vai ser 1/3, né, que aparece lá na derivada primeira. Aí o expoente vira um fator, menos 2/3, e eu vou subtrair 1 do expoente. Então, menos 2/3 menos 1, que é 3/3, dá menos 5/3. Que eu posso escrever como menos 2 nonos, né, 3 vezes 3 lá dá 9, e invertendo, fazendo o que fizemos na derivada primeira, vai ficar 1 sobre raiz cúbica de x elevado a 5.
A derivada segunda também nunca se anula e não está definida em x igual a zero, que aí teríamos uma divisão por zero. Perceba agora que quando x for menor do que zero, raiz cúbica de x vai ser negativo, que elevado a um expoente ímpar também será negativo. Mas como tem um sinal negativo na expressão da derivada segunda, a derivada segunda será positiva. Quando x for maior do que zero, raiz cúbica de x será positiva, elevada a 5 também vai ser positivo, mas como tem um sinal negativo na expressão da derivada segunda, ela será negativa para x maior do que zero. Podemos agora, então, esboçar o gráfico da função. A função tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, e cresce, né? Já que a derivada é sempre positiva, passa pela origem. Perceba aí que ela será côncava para cima, já que a derivada segunda é positiva no intervalo. Continua a crescer e tende ao infinito, quando x tende ao infinito. Agora, a concavidade é para baixo, já que a derivada segunda é negativa. Para poder demonstrar a ineficiência do método de Newton para essa função, vamos supor que a primeira aproximação para a raiz seja x1 igual a a. Então, o x2 vai ser menos 2 vezes o x1, que é a, menos 2a. Se a gente traçar aí a reta tangente, né, no ponto, quando o x é igual a a, ela vai apontar para vai tocar o eixo horizontal em menos 2a. Se o x1 for menos 2a, né, o x2 vai ser menos 2 vezes o x1, que é menos 2a, que dá 4a. Então, se a gente traçar a reta tangente aí no ponto da função, quando x é menos 2a, a reta tangente vai tocar horizontal lá em x igual a 4a. Então, o método de Newton, ao invés de aproximar da raiz, ele está conduzindo a valores de x cada vez mais distantes do valor da raiz, que já sabemos que é zero. Se a gente aplicar de novo, se o x1 for 4a, o x2 vai ser menos 2 vezes 4a, que dá menos 8a, mais distante ainda. Então, para determinadas funções, o método de Newton, ele, ao invés de levar a raiz, ele faz com que você se distancie do valor real da raiz. Ou então, você fica indo de um valor a outro sem se aproximar da raiz. É muito eficiente para muitas funções, mas existem funções nas quais isso acontece. Aqui termina essa série de aulas.